Bonjour, vocês estão bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma coisa um pouco diferente. São trechos de um podcast que nós temos, se chama Perdidos no Brasil, com o meu amigo Tim, que é dos Estados Unidos. E a gente recebeu uma sexóloga da USP, Josi Mota. Aqui eu estou postando os melhores trechos. Então, compartilhe com os amigos safadinhos e deixa um comentário para ver o que você acha. A gente falou de muita coisa, fantasia, masculinidade, depilação, muita coisa legal. Tá bom? Espero que gostem. Nessa questão de chegar nas meninas, isso eu percebi a primeira diferença cultural, já que você está falando disso. E, Tim, eu queria te perguntar se é assim nos Estados Unidos. O europeu não chega nas meninas. Ele tem medo, porque como a gente não... é mais difícil ter um beijo, ou conquistar um beijo de uma mulher, por exemplo. A gente também leva mais foras, né? Então, a gente pensa bem antes de se jogar. E lá nos Estados Unidos... às vezes pensa tanto que nem vai, né? Exatamente, a gente nem vai, as brasileiras reclamam disso. Pô, eu vou pra Europa, ninguém me beija, ninguém chega em cima. Como que é nos Estados Unidos, Tim? Bom, primeiro eu queria falar que nos Estados Unidos a gente também não entende os filmes europeus, especialmente os filmes franceses. A gente sabe quando esse filme vai quem é o bom, quem é o ruim, quando vai terminar. Então a gente tem a mesma coisa que vocês. Eu acho que os filmes americanos são mais feitos para expor para o resto do mundo, exportar para o resto do mundo. E sobre a coisa, eu queria responder isso primeiro. My câmera tá falando. Tem um gambiarra muito mal feito aqui. O seu canal YouTube vai aguentar o tema sexual, mas a câmera não. A câmera tá insegura. A câmera tá mais insegura sobre esse tema. Mas o que eu queria falar é sim, mas que a gente também não chega tanto. Isso foi tem um mercado de pessoas chamado Pickup Artist, que tenta ensinar homens, geralmente homens com pouca experiência, como chegar nas meninas. E essas técnicas são bem críticas, geralmente, para alguém que tem uma abordagem mais acadêmica ou até mais prática. Então, se tem um mercado porque pessoas têm medo e também tem muito mais rejeição. É comum, tipo, você começa a falar com uma mulher e ela vai te dar um fora, tipo, logo. Ou ela vai falar para você 2 minutos e vai falar, eu preciso ir no banheiro, e faz assim para a amiga dela. Então, acho que o homem geralmente tem medo disso, então ele chega menos. Ou ele usa o álcool a gente chama coragem líquida, para ajudar tirar um pouco do dor da rejeição. Eu acho que tem um pouco disso. Sabe que, inclusive, por isso o brasileiro, ele faz sucesso na Europa também. A gente sempre fala que a brasileira faz sucesso pela feminidade dela. Mas esquece do brasileiro, né? Mas o brasileiro também, porque como ele chega, meu amigo brasileiro, ele morou na Áustria, ele falou assim, nossa, as meninas estavam doidas pra mim, porque eu era o único que chegava nas mulheres. Aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês também, posso? Pode. O que vocês acreditam, né, assim, no sentido de vocês percebem, o que são as maiores fantasias masculinas do francês e do americano? Fantasias sexuais. Eu penso que era Halloween, fantasia Halloween. Não vale essa. Paul? Ele me deixou responder primeiro. Eu acho que para mulher talvez seja fazer sexo com 2 homens. Sim. Pro homem, eu já ouvi bastante sobre a coisa de ser corno, mas eu já ouvi bastante também sobre... Bom, todo mundo diz que quer com 2 mulheres. Eu nunca entendi muito isso, nunca foi uma fantasia minha, particularmente, mas você vê nas pesquisas, nas listas, todo mundo assim, sempre 2 mulheres. E assistir o sexo lésbico também, parece que os caras gostam bastante e tal. Então, o que eu vi bastante acho que mais das mulheres, eram aquela fantasia de fazer em um lugar diferente. Um elevador, uma praia, sei lá. Vamos lá, Tim, agora você não escapa, não. Bom, eu não falei muito com meus amigos sobre isso. Isso não é uma coisa que vem muito, mas o indústria pornô, você tem uns dados incríveis que você quer saber sobre as fantasias do homem, tipo, pela região, pelo tudo. Então, acho que a maioria é com 2 mulheres, acho que a maioria.
E acho que também, tipo, lugar aberto, tipo, escondido, fazendo algo errado. Mas acho que isso são as maiores. Tem aquelas fantasias mesmo de enfermeira e bombeira, salva-vidas. De roupas, né? De roupas. se travestir, né? Para um personagem ali. Uhum. E no Brasil, como se fala a pessoa que cuida da biblioteca? Librariana? Bibliotecária. 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 Nossa, gente, que chique. É engraçado porque eu acho essas fantasias tão toscas, mas é uma opinião pessoal. Mas quando eu vejo essas listas, eu sempre falo assim, não é verdade, cara, que tem gente que fantasia sobre um bibliotecário ou uma enfermeira, mas eu acho que... Ai, pô, aqui eu tô imaginando o seguinte, um dia tua esposa querer vestir, né, de mulher gato e você dizer que lá vem o Batman, né? Ah, exatamente. Eu acho que fantasia, nossa, é uma fantasia que eu não tenho de se fantasiar, né? Mas eu entendo, cada um é cada um. No Brasil, como que é, Josi? Olha, como vocês falaram também, essa questão, né? Quando você vai pesquisar na internet, ou mesmo em alguns, eu não diria estudos, porque não tem nenhum estudo científico sobre isso, até onde eu sei, mas assim, você vê realmente no primeiro ranking dos homens com 2 mulheres. E das mulheres em locais, assim, como praia, montanha, coisa mais romântica. Mas eu questiono isso, vou ser muito honesta com vocês. Questiono porque eu acho que essa coisa do homem com 2 mulheres, na verdade, eu acho que o que está por trás disso é mostrar uma virilidade masculina, tá? E acho que ele quer mais dizer assim, olha, minha vara é gigantesca, eu dou conta logo de 2 e tal. Então, eu acho que tem muito essa coisa, eu acho que a indústria pornográfica ela divulga muito isso, até para ela também vender esse material, mas eu acho que nos bastidores eu tenho sentido que o homem tem o desejo de ser cuckold, aquela coisa do corno, como você falou. Eu faço sempre pesquisa no meu Instagram, é pequeno, tá? Eu sei, não é uma amostra muito grande, mas lá as pessoas conseguem falar sem precisar, né, se expor, e é por isso que eu questiono essas listas que aparecem na internet, porque eu falei, como que isso é captado, né? Se a pessoa estiver lá na frente do outro para escrever, é óbvio que ela vai dizer uma coisa que ela acha que todo mundo está fazendo para ele não sair do padrão. Então, eu questiono muito isso e eu acho que não é por aí, não. Eu acho que as pessoas estão fantasiando outras coisas. Assim como eu acho que as mulheres, pelo menos as mulheres brasileiras, elas têm muita dificuldade de dizer qual a sua fantasia sexual. Às vezes elas falam isso porque meio que já está lá no clichê, mas eu sinto que elas têm muita dificuldade de dizer, não sei, deixa eu pensar. Isso pode explicar porque a música de sofrência dá tão certo, de música de corno dá tão certo. Ela está vivendo uma fantasia. Eu queria falar um pouco sobre isso. O que você acha que é a relação às músicas e o sexo? Tipo, você tem funk, que é uma coisa que tem muita influência na cultura brasileira. Você acha que isso afeta a vida sexual no Brasil aqui? Acho que muda sim, muda muito o comportamento, e não é só o funk, não sei se vocês também têm ouvido alguma coisa ligada ao forró também, mais atual, e até mesmo a sertaneja, né, que são, sei lá, talvez o funk e o sertanejo são as vertentes que têm crescido bastante no Brasil. E óbvio que tudo aquilo que você escuta com muita frequência vira um mantra, né? Que você vai digerindo e acreditando que aquilo que é o bom, que aquilo que tem que ser feito. E no funk a gente vê muito um incentivo a sentar, a se abrir, né? A fazer coisas, enfim, bem obscenas, que eu não sei nem se eu posso falar aqui nesse canal, mas enfim. Então, assim, eu acho que existe uma influência muito direta no comportamento, principalmente dos mais jovens, e aí eu tô colocando entre 15 17 anos ali, que é quando o pessoal a galera que tá começando, iniciando a sua vida sexual aqui no Brasil, tá sendo influenciado muito por essas batidas aí, né? Inclusive, é muito curioso que você falou sobre o fato de sentar. Eu tô querendo relevar esse ponto, não pela obscenidade em si, mas Sim. Pela curiosidade, porque sentar é uma das formas de transar, certo? Sim. Mas, por exemplo, nas músicas francesas, no rap, pode acontecer de ter referências sexuais, se bem que o rap francês ele é mais pelo lado da violência do que pelo lado sexual, mas às vezes tem, só que
Só que não é a referência de sentar, seria mais a referência, por exemplo, do sexo oral, eles vão falar sobre o sexo de quatro, mas aqui é tudo sentar. Então, eu cheguei a um ponto que eu estava ouvindo funk o tempo todo, eu fiquei realmente em dúvida se a posição sexual do brasileiro é transar sentado. Resume a isso, né, Paul? Dá a entender, né, Paul e Tim, de que, assim, pô, então todo brasileiro é mecanizado, só transa dessa forma. Eu imaginei que talvez fosse uma fantasia do brasileiro, que o brasileiro tem uma pira nisso. Você percebe que é uma realidade ou estou viajando? Não acho que tenha muito a ver, né? Assim, eu acredito sim que a maioria das pessoas, quando estão numa relação depois de muito tempo, elas ficam às vezes com um comportamento repetido de posições. Aí eu vou entrar num termo aqui que pode ser engraçado, tá? Que eu chamo de crucifixo, mas não reparem que assim, dá um beijo, vai nos seios e desce. Vai no beijo, vai no seio, parece que você tá, sabe, fazendo o sinal da cruz. E não sai desse roteiro. Explorar o corpo como um todo, né? Eu ia falar sobre, a respeito do... Porque eu vi uns comentários a respeito do prazer masculino, e tem alguém que estava falando do fio terra. Você sabe o que é, Tim? Gente, esse é campeão, né? Fio terra, você sabe ou não? Fio terra? Ele não sabe. Não sabe. Josi, eu vou te deixar o prazer de explicar ao Tim o que é o fio terra. Talvez ele não saiba exatamente o que significa esse nome, mas daqui a pouco a gente, né, eu vou explicar exatamente qual é a função do fio terra, né? Você pega o teu dedinho, tá, e vai introduzir no ânus, e de repente você pode chegar, né, numa região deliciosa, na próstata, e sentir prazer. Aí faz menção ao fio terra. Pelo tá? jeito do sorriso na cara do Tim, realmente ele vai... Acho que tem como explorar essa pista. Mas a minha pergunta... Eu não estava esperando esse como definição disso. Mas eu gosto que o Paul me deixe no tela maior para ver minha reação. Mas obrigado, Paul. Ele tá vermelho. Igual o Kiss Cam dos Estados Americanos. Não, mas a pergunta que eu ia fazer, tirando essa zoeira, é que assim, eu tenho a sensação que isso é muito tabu no Brasil. Eu queria confirmar isso com você, Josi. E eu tenho a sensação que é menos tabu na França. E Tim, você nos fala depois nos Estados Unidos? Sim. Eu falo primeiro, o Tim fala primeiro? Pode falar sobre o Brasil mesmo. O que você percebe no seu consultório, né? O Brasil ele tem uma tendência a olhar para essa região como se ela fizesse, ou como se ela demarcasse uma orientação sexual. Então, assim, tudo que seja relacionado ao bumbum masculino é como se fosse assim, aquilo demarca uma orientação. Se a pessoa toca ali é porque ela gosta de alguém do mesmo gênero, como se fosse isso. Então, o brasileiro, ele tem realmente, o homem, né? Ele tem muito medo desse território. Eu escuto com muita frequência mulheres falando assim, nossa, Josi, eu fui tocar ao lado do bumbum do meu marido durante o ato sexual e ele só faltou me agredir, assim, você tá louca? Como assim? Você tá querendo colocar o quê? Eu não sou, né? E aí só verbaliza que ele não gosta de homem e tal. E, gente, o corpo é um parque de diversões, né? Como assim? Os homens foram ensinados, essa coisa do mantra, de ouvir, de acreditar que é assim. Mas ninguém, assim, é muito recente essa coisa da educação sexual na internet, onde a gente vem trazendo com muita frequência a história de assim, olha, ali é uma região como qualquer outra, até como um cotovelo, assim, como qualquer outra do corpo, e que quando você estimula, pode sim ter prazer, não diz respeito nunca a uma orientação sexual. E é uma visão machista, tá, gente? Porque, veja bem, às vezes esse mesmo homem adora assistir a namorada dele com outra mulher, ou mesmo um filme, e mesmo assim eles, não, mas ela não é lésbica não, é porque, enfim, eu gosto de ver as duas interagindo para mim, me servindo ali. Mas eu acho que tem a ver com eu percebi no Brasil que qualquer coisa os caras têm um pouco medo de ser visto como gays, né? E isso eu só posso dizer que na França é diferente. Eu não acho que o francês ele tenha muito esse medo, inclusive até, por exemplo, de fazer piadas, Sim. Acho que a gente é mais de boa. O nosso padrão, ele não é
ali, bom, primeiro que nosso padrão ele é menos assim, o homem raiz. Não tem muito disso na França. Sim. Até o padrão masculino francês, ele tem um pouco de feminidade dentro dele, através da moda, a roupa é mais curta, a gente seleciona a camisa com bastante estilo. Isso no Brasil, às vezes, é visto como coisa de gay. Mas são os estereótipos, né? São os estereótipos. Nos Estados Unidos, como que vocês estão em relação a esse padrão, a essas práticas, Tim? Eu acho que é mais parecido ao Brasil. O homem, ele tem que ser macho, ele tem que gosta de esporte, gosta de futebol, gosta desse tipo de coisa. Eu acho que tá mudando muito. Coçar o saco também, assim, tudo. Coçar o saco. Não, isso não, mas... Eu tenho uma pergunta aí sobre a depilação. Sabe que nos Estados Unidos, quando a mulher faz depilação, a gente fala Brazilian wax. Então, eu vi no filme, eu já vi isso no filme. Até tem fama dessa e vem do Brasil. Tem uma coisa... Eu também vejo muitos homens, especialmente no Rio, eles, tiram todo, não tem cabelo nenhum no corpo. Isso... Tem preferência aqui sobre isso? O dos homens, acredito que tem a ver com o atletismo, tá? Assim, tirar tudo, né? Acho que são mais os atletas. Mas eu diria que de 10 anos para cá, eu acho que de tanto as mulheres talvez falarem, os homens começaram a ter um certo cuidado. E quando eu falo cuidado, eu não estou dizendo que se ele tem pelo ali, ele é descuidado, não, tá, gente? É cuidado, assim, deixa eu ver qual é a preferência da minha parceira, né? Então, ele tá, para algumas, ele percebe que elas gostam e eles depilam essa região. Ou desmatam a Amazônia, a floresta amazônica, como o pessoal brinca aqui, né? Mas, olha, Tim, o Brasil, né, ele nem sempre teve a cultura de fazer e de fazer a depilação tão pequenininha. Se você pega a revista, né, de nudez da Playboy até a década de 80, você via ali aquela coisa bem cabeluda mesmo. Tony Ramos. Lá Tony Ramos, só que lá embaixo, né? Então, isso é uma cultura também mais recente. E quando a gente fala de uma cultura, é que tem toda uma indústria por trás que se beneficia, né? Então, começa a vender a ideia de que isso é bonito, isso é legal, e vai se copiando, e daqui a pouco tem até desenhinho lá naquela região que eu já vi, que o pessoal faz. E a gente sabe que também tirar tudo nem sempre, não quer dizer mais higiênico nem nada. O pelo, ele tá ali por uma razão, tá? Então a gente também tem que ter muito cuidado com o bom senso ali, né? Mas na França é diferente. Na França não tem. Eu acho que na minha vida inteira eu devo ter visto uma vez uma menina na França depilada integral, você acredita? Sim. Porque não é assim, não tem essa coisa de depilar. A gente também chama de, não sei se é Brazilian Wax, mas o cera brasileira, uma coisa assim, mas é uma coisa que as mulheres em geral deixam pelo, porque lá é diferente daqui. Aqui, às vezes, a mulher fala que se sente limpa de alguma forma, ou fresca, é isso? Sei lá, tem alguma coisa assim. Refrescando, né? Refrescando. Os Países Baixos. Mas na França eles falam que elas falam que ela se sente criança se não tiver pelo. Então às vezes a mulher quer ter um pelo, mas não de qualquer jeito. A mulher vai às vezes deixar um desenho. Dá uma paradinha ali, né, e tudo. Mas em geral deixa. E o homem na França, dificilmente ele apaga alguma coisa. Aqui no Brasil, eu vejo que os homens depilam aqui embaixo também. E confesso que, bom, eu peguei gosto para fazer isso também, porque eu acho que dá uma sensação de limpeza, mas assim, na França é muito difícil um cara fazer isso.